Olá, sejam muito bem-vindos ao canal da Casa de Deus. Eu sou o pastor Clóvis Pontes. Eu sou a pastora Evelyn Pontes, somos pastores sênios da Casa de Deus. Eu e a minha esposa estamos muito felizes com você aqui e desejamos que você seja muito abençoado através dessa mensagem. Um abraço no teu coração, seja em Deus. Pode tomar o teu assento também, meu irmão. Para esta manhã eu vou pregar sobre o tema Dia dos Pais, trazendo uma mensagem para você e quero que você preste atenção. Talvez você que esteja aí pela internet. Amém? Amém, crente? Aproveitando, né, irmãos? Vou falar sobre legado. O Vitor Hugo profetizou que eu vou escrever sobre legado, então tem uma mensagem sobre legado. E quero aguçar você a comprar esse livro, dá para o teu pai, ou você que é pai, lê esse livro. Tem feito a diferença em muitas pessoas, tenho recebido muitas notícias sobre aquilo que Deus tem feito através da leitura. É um livro simples, mas é um livro fácil de ser lido, mas tem uma mensagem assim, muito poderosa, muito poderosa. Fé geracional, como a crença dos pais interfere na fé dos filhos. Deixa eu perguntar, quem já leu o livro? Levanta a mão, deixa eu ver. Valeu a pena ou não? Tem alguém que... Pode falar, irmãos. Se valeu, diga glória a Deus. E dê de presente para um pai, né? Se você puder, dê de presente para um pai, porque vale muito. Tem mensagens lindas aqui, tem princípios poderosos. Vale a pena você adquirir e dar, quem sabe, para uma pessoa que você conheça aí. Tá bom? Quero falar sobre o legado, a responsabilidade com a futura geração. Eu até fiz essa pesquisa hoje de manhã aqui no meu escritório. Não tinha feito, mas eu fiz. Eu vou até fazer aqui de novo junto com você, para você entender o que é legado. E eu vou ler o texto bíblico baseado em Deuteronômios 4:40. Eu vou ler legado. Você tem ideia o que é legado? O que significa legado? Presta atenção. Ó. Enviado de um governo junto ao governo de outro país. É um embaixador. Então, na verdade, quando a gente fala legado, é aquilo que a gente vai depositar sobre a vida de alguém que vai levar isso para uma outra nação. Ou que vai levar isso adiante. Então, legado é aquilo que eu deposito na vida de alguém, eu empodero alguém para caminhar e chegar a um outro lugar. Não é incrível isso? Então, nós como filhos, combina muito com o texto de Salmos, que nós somos como flecheiros ou corajosos, como alguém diz, um homem forte, uma outra versão diz, que tem como seus filhos como flechas na mão do arqueiro, que você lança longe. Isso é legado. Não é aquilo que você deixa para ficar só nesse dia, não, é para o futuro. É muito profético isso. Leia comigo Deuteronômio 4:40, que diz assim: guarda, pois, os seus estatutos e os seus mandamentos, que te ordeno hoje, para que te vá bem a ti e a teus filhos, depois de ti, e para que prolongues os dias na terra que o Senhor teu Deus te dá para todo o sempre. Diga aleluia, meu irmão, diga glória a Deus pela palavra. Para mim esse assunto, ele é para lá de urgente, de necessário, quando a gente fala sobre futuro, sobre que nós gostaríamos de construir o futuro. O evangelista Rafael falou bastante sobre o futuro, que nós queremos construir para o amanhã. Depende muito de como nós vamos deixar esse legado, depende muito de como nós vamos empoderar a próxima geração. Porque prédio não é nada, irmãos. Pessoas são tudo. Prédio não é nada. Você deixar um grande prédio e vocês não trabalharem os seus filhos, não deixarem um legado para os seus filhos, se a igreja não fizer isso com as nossas crianças, nós vamos ter um prédio sem sentido. Alguém está entendendo aí? Sim ou não? Então tem sentido se eu fizer o trabalho e você fizer o trabalho, eu e você fizermos o trabalho que temos que fazer com os nossos filhos. Porque o futuro, ele é muito importante, o que nós fazemos hoje para o futuro. Então esse assunto é para lá de urgente. As minhas duas principais preocupações são a família e a igreja. São as minhas duas principais preocupações. Eu quero declarar para os irmãos que eu quero viver o melhor como pastor da igreja. Me esforço,
trabalho bastante, porque eu desejo viver o melhor que Deus tem para mim como pastor da igreja. Mas para mim seria uma grande frustração falhar como pai da família, falhar como responsável pela família, seria uma grande frustração. Eu tive 2 exemplos muito fortes na minha vida. O meu avô, Maximino Mariano de Pontes, pai do meu pai que está aqui, e o meu pai, foram exemplos muito importantes para mim, meus pais, e aqui no caso o meu pai. Até falando do meu avô Maximino, lembrei de uma história que eu contei para o meu pai essa semana, que eu lembrei dela quando eu era muito pequeno, e eu não sei quantos anos eu tinha, talvez 6 anos, não passava disso, com certeza. E meu avô, Maximino de Mariano de Pontes, foi o primeiro que se converteu da família. E ele levou depois os 13 filhos, trabalhou o homem, 13 filhos. Levou os 13 filhos a conhecer o cristianismo. Não é? E esse meu avô era um homem muito crente. Não é? Ele morreu lendo a Bíblia, irmãos. Teve um infarto lendo a Bíblia, para você ter uma ideia. E meu pai, em uma certa época da vida, meu pai buscava o pai dele, meu avô Maximino Mariano de Pontes, para trazer para a igreja, todos os domingos à noite. E a gente era pequeno, eu e o Clésio, eu me lembro do Clésio, não sei se o Clésio estava nesse dia, mas eu me lembro que eu e o Clésio ia junto com meu pai numa uma variante. Quem não sabe o que é variante, dá um Google lá que você vai ver o que é um carro chamado variante. E aí ia numa variante buscar esse meu avô na casa dele, na casa da minha tia. Ele morava na casa junto com minha tia, a filha dele também, chamada Lica. Eu não sei qual é o nome dela, mas é Lica. Hã? Maria? Então, para mim é Lica, né? Então é a tia Lica. E a gente ia buscar na casa da tia Lica todos os domingos. Um determinado domingo, nós chegamos lá, fomos lá buscar meu avô, e aí chegamos lá, tinha uma mesa de festa de aniversário. E meu avô estava sentado assim na mesa aqui, e aqui atrás tinha a parede. Então, meu avô, você não conseguia enxergar o colo dele, porque tinha toalha, não é, que estava assim, então você não conseguia enxergar o colo dele. Ele estava sentadinho ali. Quando abriu a porta da cozinha que meu pai viu, esse meu pai falou para ele assim: pai, se eu soubesse que ia ter uma festa hoje aqui de aniversário, eu não viria lhe buscar. Eu era pequeno, eu lembro dessa cena e marcou a minha vida. Esse meu avô, ele levantou o dedinho assim e falou assim: não, meu filho, meu primeiro compromisso é com Deus. Ele levanta da mesa, já está com a Bíblia, estava na Bíblia no colo, já com a Bíblia na mão. Essa minha tia Lica, não sei se está a minha prima aqui, a Lúcia, acho que eu não estou vendo ela aqui agora, deve vir à noite. Então, essa minha tia Lica falou para ele assim: pai, ele morava lá junto, né? Pai, o senhor vai embora, é festa da sua netinha. Festa de aniversário da sua netinha, Ana, a Aninha. Não era festa de aniversário. Ele olhou para minha tia e falou assim: filha, o primeiro compromisso do teu pai é com Deus. Aí veio a netinha correndo, grudou na perna dele, a Aninha, ela era mais nova do que eu, ela era menorzinha. Ele falou a mesma coisa para ela, ele falou assim: minha netinha, o primeiro compromisso do seu avô é com Deus. Virou as costas e foi embora para a igreja junto comigo, com meu pai e com meu irmão. Você acha que isso não marcou a minha vida? Marcou. Além de outros exemplos, você sabe que avô, viu, pastor Maurício e pastor Roberto, avô é pai 2 vezes. A Bíblia às vezes fala de alguém que é filho, mas na verdade se você pegar a geração, ele não é filho, ele é neto, às vezes é bisneto. Porque o avô, ele é considerado o patriarca, então ele era pai, ele era pai da sua filha gerada com a sua mãe, depois pai também dos netos. Então há uma grande responsabilidade, e é muito importante você pai, você avô, ser exemplo. Deus me deu uma responsabilidade enorme, que era o de criar a Ana e a Belle. Essas 2 meninas que são os amores da minha vida. A alegria do meu coração. E é lógico, meu irmão, que o meu relacionamento com a Evelyn seria fundamental para isso. A Evelyn não está à parte. A Evelyn faz parte desse processo. Mas se você vê biblicamente, há um peso muito grande sobre o homem. Sobre o pai.
Eu não estou menosprezando o papel da mãe, muito pelo contrário, irmãos. Eu acho que voz de mãe é uma coisa poderosa. Para mim, mãe é um negócio fora do comum. Mãe tem revelação de Deus, né, irmão? Às vezes a minha mãe me ligava e ela falava comigo: oi filho, tudo bem? Eu falava: tô. Ela falou: tá nada. Ela falou: tá nada, me conta o que está acontecendo. Por telefone. Às vezes, presencialmente, então, ela olhava para o seu rosto e falou assim: eu sei que você não está bem, me conta. Preciso orar por você, ela dizia. Então me conta. Eu sei que mãe tem uma coisa muito forte. E quando a gente ouve algo da mãe, você leva para o resto da vida. É uma coisa poderosa. Mas pai, o pai dá uma direção muito profunda, muito forte. O pai dá uma base. Olha, geralmente eu atendo muitas pessoas, estou conversando com você, porque eu atendo muitas pessoas, já vi muita gente com frustração ou com machucados. Machucados pela mãe eu não conheço, mas pelo pai. Pelo pai eu conheço muita gente que tem trauma porque foi machucado pelo pai. O pai tem o poder de elevar, mas tem o poder de machucar também, profundamente. Não que a mãe não tenha, mas o do pai é muito forte. Se Deus me deu a responsabilidade para guiar a minha casa, para conduzir a minha casa, Ele colocou um peso maior sobre nós, homens. E eu queria chamar a atenção a você sobre essa responsabilidade de ser pai. Eu sempre me preocupei com as escolhas das minhas filhas. Nós sempre oramos por isso, eu e a Evelyn. Sempre me preocupei com elas, com a profissão que elas iriam escolher. Sempre me preocupei com quem elas iriam casar. E deu no que deu, né? É top. Viu? Com quem iria casar. É lógico, e principalmente como era o relacionamento delas com Deus. Como elas seriam com Deus. E é lógico, eu tenho que confessar isso para vocês, meus irmãos. Elas já são melhores do que eu e a Evelyn. A Ana e a Belle já têm certeza que vão ver muito mais do que eu e a Evelyn vivemos em Deus. Porque como elas foram construídas, eu não tenho nem ideia como serão meus netos, irmão. Eita glória! Isso aí, irmã. Eu nem tenho ideia, porque se elas estão sendo o que são, e eu tenho uma visão do futuro do que elas serão, eu não tenho ideia como que serão os meus netos. Posso profetizar ou não? Eles vão pregar a palavra a partir dos 7 anos de idade. Tem crente aí? Eles vão vão abrir a boca profeticamente na infância. Deus vai revelar a palavra no coração dos meus netos. Se eu fosse você, faria isso pelos seus netos, pelos seus filhos, se são pequenos, levantasse a mão e profetizasse sobre a vida deles. A gente precisa entender que esse projeto todo não é de humano, não foi uma sociedade romana, ou seja qual for. Não foi uma sociedade, um império que construiu família. Isso aqui é um projeto de Deus. Do jeito que está, é projeto de Deus. A Bíblia sempre trabalhou família. A Bíblia sempre trabalhou um legado, aquilo que você deixa. O que é que você deixa empoderando os seus filhos? Sempre houve uma preocupação na Bíblia de passar de pais para filhos, netos, bisnetos. Isto era uma cultura do povo de Deus, eles passavam isso constantemente. Na verdade, diz a Bíblia que eles faziam isso diariamente. Naquela época não tinha Facebook, não tinha internet, não tinha escola pública. E eles faziam aquilo de forma forte, pesada, intencional. Os pais têm uma responsabilidade de ensinar os seus filhos. E eu repito, pai, pegue a conta e pague ela. Porque o preço mais alto está sobre você. Sobre a sua vida. Algumas pessoas que também estão envolvidas nesse processo de ajudar os nossos filhos, é verdade. Mas, meu irmão, dos pais não tem igual. Do pai, inigualável. Palavra de um pai é inigualável. Cuidado com ela. Cuidado com o que você diz. Nós temos responsabilidades diante da sociedade em relação aos nossos filhos, mas principalmente diante de Deus, porque esse plano é de Deus, essa história é de Deus, Ele construiu ela.
Então nós temos uma responsabilidade diante de Deus. Abra a sua Bíblia em Salmo 127, comigo, por favor. Tem crente aí, irmãos? Tem pai crente aí? Diga aleluia. Versículos de 1 a 5. Olha que texto, você conhece ele. Se o Senhor não edificar a casa, e em vão trabalhem os que edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Inútil vos será levantar de madrugada, repousar tarde, comer o pão que penosamente granjeaste aos seus amados, ele o dá enquanto dorme. Diz o texto assim: herança do Senhor são os filhos, fruto do seu ventre o seu galardão, como flechas na mão do guerreiro, assim os filhos da mocidade. Feliz o homem que enche dele aljava, ou seja, feliz o homem que tem muitos filhos. Meu pai é um homem bem-aventurado, 7 filhos. Meu avô, então, 13 filhos. Tem crente aí ou não? Tem alguém que quer bater o recorde do meu pai? Do meu avô? Diz a Bíblia, feliz o homem que enche deles aljava. Viu, Boni? Pastor Maurício balançou a cabeça. Feliz o homem que enche deles a sua aljava, não será envergonhado quando pleitear com os inimigos à porta. O que está dizendo? Primeira coisa que o texto está dizendo. Irmãos, nós precisamos de Deus para viver essa história. Está aqui, ó. Se o Senhor não edificar a casa, em vão vigia a sentinela. Nós precisamos de Deus. Primeira coisa que nós precisamos colocar na nossa vida, Pai, é Deus nos ajudando, nos dando luz. Nós precisamos orar por esse exercício de ser pai. Nós precisamos pedir a graça de Deus por esse exercício de ser pai. E ele estava dizendo assim, ó, inútil será levantar de madrugada, diz aqui, repousar tarde para você ganhar o pão de cada dia. Inútil. Tem muito pai, me perdoa, inclusive evangélico, crente, muito pai que acha que só o seu trabalho de sustentar a família está bom demais. Ele chega em casa e diz assim, eu faço de tudo, eu dou de tudo para essa família. Isso é uma parte, é a menor parte. Ele está dizendo aqui, inútil. É você levantar de madrugada e granjear, buscar o teu sustento. É inútil isso, se você não fizer o seguinte. Está dizendo aqui, ó, herança do Senhor são os teus filhos. Como flecha na mão do arqueiro. Isso é plano de Deus. O maior projeto, a maior responsabilidade que um pai tem, além da responsabilidade que ele tem de sustentar a família, é verdade, de dar segurança para a sua casa, é uma responsabilidade do pai, mas escuta, a maior responsabilidade nossa não são o dinheiro, nem o sustento, a maior responsabilidade nossa, meu querido amigo, meu querido irmão, são os nossos filhos. É a maior responsabilidade. Abra comigo em Deuteronômio capítulo 4. Escute aqui, versículos 9 e 10. 4, versículos 9 e 10. Olha que texto. Vem comigo, irmão. Então somente guarda-te a ti mesmo e guarda bem a tua alma, que te não esqueças daquelas coisas que os teus olhos têm visto e não se apartem do teu coração todos os dias da tua vida, e as farás a saber aos teus filhos e aos filhos dos teus filhos. Que incrível. Não te esqueças do dia em que estivestes perante o Senhor teu Deus, em Horebe, quando o Senhor me disse, reúne este povo e os farei ouvir as minhas palavras, a fim de que aprenda a temer-me todos os dias que na terra viver, e as ensinará aos teus filhos. O que o texto está dizendo, irmãos? O texto está dizendo assim, olha, guarda você primeiro. Guarda a ti mesmo, guarda a tua alma, pai. Ele está dizendo assim, que não te esqueça daquelas coisas que os teus olhos viram, que os teus olhos têm visto, e se aparte o teu coração nos teus dias da tua vida. Ele está dizendo, não faça isso. Ou seja, tenha comunhão com Deus, guarde a sua palavra, viva a palavra de Deus, tenha isso no teu coração, não desvie os olhos das coisas de Deus. Por que ele está dizendo isso? Porque você não pode entregar algo para os teus filhos que você não tem. Você não consegue entregar algo, o legado que os seus filhos precisam receber se você não tem. Por isso que ele continua dizendo, né? Não te esqueças, aliás, no final, né? E farás os teus filhos e os filhos dos teus filhos. Não te esqueças
do dia em que estivesse perante o Senhor teu Deus em Horebe, quando o Senhor te disse, reúne o teu povo e fareis ouvir as minhas palavras, a fim de que aprendam a temer-se todos os dias na terra, e viver, e ensinará aos teus filhos. Ele está dizendo claro isso. Você não consegue entregar. Você sabe, irmão, se a gente não vive isso no cristianismo, nós não temos uma mensagem para entregar, nós não temos uma história para dar para os nossos filhos, as lembranças das intervenções de Deus no processo, de como Deus foi bom conosco, das coisas que Deus fez na nossa vida, que você deu mais atenção para os teus filhos, para a tua casa, para a tua família, do que para o teu emprego. Nós invertemos isso no decorrer da história, por causa do capitalismo, por causa da vontade de ter muitas coisas, que eu não sou contra isso, por favor, mas colocamos uma prioridade diferente, que não é boa. Nós damos mais prioridade para o nosso trabalho do que para a nossa família. Vale a pena perder alguma coisa no trabalho do que você não exercer o papel que Deus te chamou na vida dos teus filhos. Sejam essas lembranças, grandes ou pequenas, elas impactam a nossa vida. Como a lembrança que eu acabei de contar agora do meu avô, tenho muitas lembranças do meu pai. Meu pai foi um excelente pai na nossa infância, pai extremamente presente, jogava bola com a gente todo sábado, e de terça-feira e de quinta-feira à noite no pátio da igreja, que a gente morava no porão da igreja. Então, meu pai jogava bola com a gente toda noite, todas as terças e quintas-feiras à noite. Você está brincando, hein? Era jogador, né? E de sábado nós íamos lá no Dal Santo. A gente atravessava um mato, porque era um mato, e descia. A gente morava na Vila Progresso, então tinha que ir lá no Dal Santo. Quem conhece o Dal Santo aí? Todo mundo. A gente atravessava ali o Pombal, que chama de Pombal, né? Atravessava aquilo no mato e ia lá jogar bola todo sábado. E a minha lembrança era da coxinha que a gente comia depois do futebol, com turbaína. A gente era muito pobre, mas o pai levava um dinheirinho para comprar uma coxinha no bar que tinha em frente ali. Não é? E essa convivência de coisas grandes e pequenas, de ver tanta intervenção de Deus na vida do meu pai, é incrível. As intervenções e ações divinas são importantes para que os nossos filhos sejam vitoriosos, porque Deus é muito mais do que uma filosofia ou um conceito. Ele é um Deus, e é um Deus presente. Quando você tem uma vida junto com os filhos, as coisas acontecem. Nós ficamos sabendo das coisas que estão acontecendo, das dificuldades que a família está vivendo. Lembrei agora também um momento que meu pai perdeu o emprego. Eu contei para vocês essa já. Meu pai perdeu o emprego, não, a empresa faliu, né? São Bento, uma tecelagem de São Bento que tinha aqui embaixo, aqui na Vila Arens, São Bento, e a fábrica faliu. Meu pai não perdeu o emprego, ele ficou anos e anos sem ter dinheiro, ficou muito tempo. Eu me lembro desse dia, nós estávamos nessa casa, no porão da igreja, no último quarto, nós estávamos lá, um quartinho bem pequenininho, bem simples, estavam lá todos os filhos, e eu me lembro que mamãe chegou junto com o pai, porque meu pai estava sem dinheiro, ele não recebeu nenhum salário do mês. Eu me lembro dessa história. A mãe falou, olha, pai já não tem dinheiro, a empresa fechou e ele não recebeu nada. E ela disse assim, mas Deus está conosco, Ele vai nos sustentar. E eu me lembro que eles nos colocaram de joelhos, nós éramos pequenininhos, nos colocaram de joelhos na cama e começamos a orar ali por sustento. E foi essa palavra, Deus vai nos sustentar. Eu nem sei como aconteceu, eu era pequeno, eu não me interessava por isso. Sei de uma coisa, que fome eu não passei. Fome eu não passei. Coisas poderosas que a gente precisa viver junto com os filhos. Quando você só está interessado no teu trabalho, você não tem tempo para compartilhar histórias com os seus filhos. Histórias grandes, histórias difíceis de serem vividas, que você pode contar para os teus filhos no linguajar deles. Os seus filhos precisam saber daquilo que você passa, para eles enxergarem como você enxerga o agir de Deus na sua vida. Às vezes você compartilha a sua história com a igreja, mas não compartilha a sua história com o seu filho. Uma história difícil. Conte no linguajar dele, mas por favor conte. Tem crente aí? Israel também foi requisitado a permanecer firme e ouvir a palavra de Deus com atenção.
Ou seja, as experiências que você tem não apenas na vida, mas espirituais. As palavras que Deus tem ministrado no seu coração, compartilhe com seus filhos. Aquilo que Deus fala com você através da palavra, lendo a palavra dia a dia, e você vive algo com Deus, Deus fala alguma coisa com você, por favor, compartilhe com seus filhos. Como é que você vai compartilhar algo que você não tem, que você não lê? Que legado você está deixando, irmão? Que Deus fala através da palavra. Compartilhe. Chegue de manhã e fale: filho, papai, lendo a Bíblia, Deus falou comigo isso, isso, isso. Ouvir o que Deus exige e espera do povo levou-o a temê-lo. Então o povo teria condições de ensinar o mesmo para os seus filhos. Não é? Em toda atividade espiritual que nós vivemos na igreja, na contribuição, participar de uma construção, participar de um projeto missionário, sustentar missionários, sustentar os ônibus da igreja, não é? Ser instrumento de evangelismo, de testemunho na vida de outras pessoas, isso é muito importante. Ao longo das Escrituras nós vemos frequentemente Deus tornando possível que algo fosse conseguido de uma geração e também na geração seguinte, para que nunca houvesse um declínio da intenção e no propósito do povo de Deus na terra. Isso é fato dizer, eu preciso dizer para você, você sempre quer mais e melhor para os teus filhos. Estou falando a verdade, sim ou não? Sempre. Quando você pensa financeiramente, você tem algo, você gostaria que teus filhos tivessem mais. Quando você pensa até onde você estudou, você fala: eu gostaria que meu filho fizesse faculdade, fizesse pós-graduação, fizesse doutorado. Eu gostaria que meu filho fosse assim. É verdade ou não é, irmãos? Espiritualmente é a mesma coisa. Nós precisamos desejar que os nossos filhos sejam mais e maiores e mais crentes do que nós. Senão você não deixa um legado que vai mudar a história dele, é mudar a história da próxima geração. Tem crente aí, irmãos? Deus se manifesta de glória em glória através de gerações. Através da multidões, ou a multidão de testemunhas. Todas as pessoas podem ser testemunhas para os seus filhos, mas o seu testemunho sempre será o mais poderoso. Nós somos convidados por Deus a nos posicionar como pais e a crer naquilo que Deus tem para os nossos filhos, e meu irmão, e empoderá-los e fazer com que eles vivam melhor através das experiências que eu tenho vivido em Deus. Abra em Deuteronômio capítulo 6, versículos 7, 8 e 9. Capítulo 6, eu vou ler o versículo 6 também. E essas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. Versículo 7. Tu a inculcarás a teus filhos, e delas falarás assentado à tua casa, andando pelo caminho, e ao deitar-te, e ao levantar-te. Está na Bíblia, vou repetir. Tu a inculcarás a teus filhos, e delas falarás assentado em tua casa, e andando pelo caminho, e ao deitar-te, e ao levantar-te. Isso é muito importante. Isso é importância no projeto de Deus, a figura do Pai. Você ensina os seus filhos. Quando você se assenta com eles, quando você anda com eles, ensina o teu filho no caminho, ou seja, você anda com eles. Quando você se deita, ou seja, na noite antes de dormir, e quando você se levanta pela manhã, ele está dizendo assim, em vários momentos que nós podemos ser instrumentos de Deus para abençoar os nossos filhos, deixando um legado, ensinando os nossos filhos. Ou seja, quando se senta, quando se deita, quando se levanta, diga aleluia, meu irmão, por isso. Quando você anda com ele. Ter filho é bonito. Mas ser exemplo na vida deles é muito mais poderoso. A Bíblia diz assim, lá em Mateus capítulo 12, versículo 34, que a boca fala do que está cheio o coração. Meu querido irmão, isso é forte demais. O que é que você tem colocado no teu coração, que você vai deixar na vida dos teus filhos? A boca fala do que está cheio o coração. Se o seu coração estiver cheio de uma outra coisa, é o que você vai deixar para ele.
É o que você vai deixar. Se o teu coração estiver cheio da palavra, é a palavra que você vai deixar. Devemos prestar atenção e perceber, presta atenção, se o que reputamos estar em primeiro lugar em nossa vida goza de suficiência e proeminência em nossa fala. Quando nós praguejamos demais, é o que está no nosso coração. Quando nós reclamamos sobre uma situação, é o que está no nosso coração. Crente, quando tem uma situação difícil, o pai, quando tem uma situação difícil, ele vai dar uma palavra de Deus, uma palavra de fé, uma palavra de empoderamento, uma palavra de esperança, uma palavra de fé. Por isso que você tem que analisar o que você tem conversado. Talvez colocar o seu celular gravando a tua fala todos os dias. Não é só a sua fala dentro de casa, é a sua fala no ambiente que você está de trabalho, a sua fala que você tem entre as pessoas. Será que os seus filhos gostariam de ouvir o que você fala pela rua? Será que os seus filhos gostariam de ouvir o que você fala no trânsito, em outros lugares, entre os amigos do trabalho? Devemos prestar atenção e perceber, meus irmãos, o que reputamos estar em primeiro lugar em nossa vida, que goza de suficiência, proeminência em nossas falas, em nossa conversa. Nós vamos declarar o que está no nosso coração, e a Bíblia diz que a boca fala o que está cheio o coração. Tem crente aí? As opiniões divergem um pouco do versículo 8 e 9, que eu vou ler para você. Diz assim, ó: também as atarás como sinal em tua mão, e te serão por frontal entre os olhos, e as escreverás nos umbrais da tua casa, nas tuas portas. Há uma divergência de uma interpretação literal desse texto, mas ela deve ser sim interpretada de forma literal. Diga aleluia por isso. Tem crente aí, irmãos? Oh, glória a Deus. Você deve ensinar os seus filhos, quando você se assenta, quando você se levanta. Isso é literal. Por outro lado, meu irmão, há pouca evidência sobre aquilo que aconteceu nesse texto, na vida do povo de Israel, mas depois de 167 anos depois de Cristo, antes de Cristo, perdão, isso começou a ser de forma mais coerente com aquilo que estava na palavra. Então eu queria que você anotasse, eu não vou ler esses textos aqui, eu quero que você leia em casa, mas eles falam muito sobre isso, em Êxodo capítulo 13, versículos 1 a 10. No mesmo capítulo, de 11 a 16, leia separadamente. Deuteronômio 6, 4 e 6. E depois você vai lá para Deuteronômio capítulo 11, versículos 13 a 21. Eu vou ler só dos 6 aqui, 4 a 6. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de toda a tua força. Essas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. Então eles pegavam, eles colocavam essas palavras, colocavam elas em caixinhas de couro, amarradas, às vezes amarradas no punho também, como orações matinais, não é? Eles colocavam como orações, tem uma palavra no hebraico, que é tefilins e filactérios, eram meios de você colocar, e às vezes colocavam, chamado mezuzá, colocavam na porta, né? No batente da porta, quando as pessoas entravam, viam um texto bíblico ali. Não é? Jesus não reprimiu no tempo dele os fariseus por causa dos filactérios, por causa disso. Não, ele não por causa do mezuzá, não foi isso. Ele reprimiu os fariseus da sua época por causa do coração. Qual era o coração? Se você não colocar no seu coração o que você tem que fazer com seus filhos, estou quase terminando, irmãos. O que você tem que fazer com seus filhos, meu irmão, não vai funcionar. Não é uma prática religiosa que você tem que fazer, nada, isso aqui tem que ser do coração. Eu recebi uma missão de Deus, eu recebi uma missão do Senhor de ser pai. Tem crente aí ou não? Quem recebeu a missão de ser pai? Levanta a mão, dá um aleluia aí, irmãos. Então seja crente de verdade. Tenha a palavra no teu coração de verdade. Analise o texto. Vai escrevendo isso. Inculcarás a teus filhos. Diz mais assim. E delas falarás sentado em tua casa. Você tem 7 coisas para você fazer. Inculcarás a teus filhos. Fale com eles, coloque na cabecinha deles.
Porque se você não colocar na cabecinha deles, tem outras pessoas que vão colocar. Então é melhor você colocar. E delas falarás sentado na tua casa. Segundo. Terceiro, andando pelo caminho, participando da vida deles. Quarto, e ao deitar-te de noite, ler um texto, orar junto. E ao levantar-te pela manhã, acorda mais cedo para tomar café junto com a família. Não é? E tem aquele momento ali. Sexto, atarás em tua mão e frontal entre os olhos. Ou seja, problema seu. Se você não tiver o que dar, é complicado. É para você ler, para estar diante dos teus olhos, para você ter a palavra diante dos teus olhos. Depois que você tem isso, você consegue fazer tudo que você tem que fazer. E sétimo, escreverá nos umbrais da tua casa e nas tuas portas. Ou seja, isso vai ser testemunho para todo mundo que entrar na tua casa. Tem gente que quer adaptar a sua casa pelo nível pela característica dos amigos que vêm para dentro de casa. Tem crente que não toma cerveja, mas recebe um amigo que toma cerveja, compra cerveja. Ou seja, ele está dizendo, você vai escrever nos umbrais da tua casa, porque todo mundo que entrar na tua casa vai saber quem você é. Não põe um quadrinho lá, o Senhor é meu pastor, porque se entra alguém aí, meu amigo, o que ele vai achar? Né? Ele vai achar o quê? Que você é crente, só isso, irmão. Tem crente aí ou não? É natural que quando alguém entre na tua casa, perceba o ambiente que é da tua casa, não o ambiente dos outros. Por favor, quando você faz uma festa de aniversário e etc., coloque isso da mesma forma. Todas as ocasiões são perfeitas para aprender as lições e habilidades. É muito libertador pensar que a vida em si é uma sala de aula e que a cada dia é uma lição a ser aprendida em família. E estamos na condição privilegiada e cheio de responsabilidades e temor, porque nós somos os professores. Fomos eleitos por Deus para sermos professores. Seja intencional todos os dias com seus filhos. Empodere-os, diga palavras proféticas boas, de quem eles serão, em Deus, nessa vida. Isso é processo de santificação da casa, isso é processo de santificação dos seus filhos, que você participa na vida deles. Sejam quais forem as circunstâncias da sua vida, estamos sempre focados nos nossos filhos. Aconteça o que acontecer na nossa casa, os nossos filhos são prioridades, eles estão nos olhando e nos enxergando. Então tenha o que você quiser, conquiste o que for possível nessa vida. Mas se perder os teus filhos, seu sentimento será de perda, será muito grande. Você perder uma casa, perder um carro, perder um emprego é uma tristeza. Mas perder um filho é uma dor. Faça de tudo para você não perdê-lo. Pastor, mas eu já perdi. Viva o papel de ser pai, que você vai reconquistá-lo. A palavra de Deus garante isso. Quando deixamos de pregar aos nossos filhos, eles tendem a fazer perguntas sobre a vida. E hoje, como nós temos tantas pessoas que estão ensinando, as suas perguntas serão cabulosas, cabeludas, terríveis. As dúvidas serão horríveis se você não ensiná-los desde a infância. O mundo hoje está claramente atacando os nossos filhos. Quer ver? Deuteronômio 6, 20 a 23. Diz assim, ó. Quando o teu filho no futuro te perguntar dizendo que significam os testemunhos, estatutos e juízos que o Senhor nosso Deus vos ordenou, então dirás a teus filhos, éramos servos de Faraó do Egito, porém o Senhor de lá nos tirou com poderosa mão. Aos nossos olhos fez o Senhor sinais e maravilhas, grandes e terríveis. Eles explicaram quais foram, só não está registrado aqui. Será que o filho não ia perguntar para ele? Ele ia falar assim, nossa, Deus fez coisas maravilhosas. Criança que é criança, ia perguntar, mas como é que foi? Sim ou não, crente? Então fale. Fale da tua salvação. Fale dela. E dirás aos teus filhos, éramos servos de 21, servos de Faraó no Egito, porém o Senhor de lá nos tirou com poderosa mão. Aos nossos olhos fez o Senhor sinais e maravilhas grandes e terríveis contra o Egito e contra Faraó e toda a sua casa, e dali nos tirou
para nos levar e nos dar a terra que sob juramento prometeu aos nossos pais, que ainda não havia sido conquistada, mas eles falavam com fé sobre a vida eterna. Se nós não pregarmos, outros farão isso. Eu já falei isso para você. Você vai encontrar muitos youtubers hoje, muita gente falando que você não gostaria que seu filho aprendesse, que ele acreditasse. Tem muitos atores, atrizes, tem muitos cantores, tem muitos professores por aí. Por favor, meu irmão, me ajude logo a construir esse prédio. Gostei, pelo menos um amém aí. Me ajude logo. Eu tenho um projeto, tenho um sonho, montar uma escola. E não é para ganhar dinheiro, não. Eu quero gente que ajude a gente a sustentar essa escola. Quem sabe seja uma escola com 50% de todos os alunos com bolsa integral. Se tem uma coisa que a Casa de Deus tem, e a gente se alegra muito, é o trabalho que nós fazemos com as faixas etárias de idade. Quando se fala de criança, pensa num negócio que é muito pensado e orado e trabalhado, é o Ministério Infantil. Porque o senhor pastor acredita muito no que nós fazemos e empoderamos as crianças. Então vou contar uma notícia para você. Eu vou para os Estados Unidos dia 16 de outubro, para conhecer as maiores igrejas de estrutura para o Ministério Infantil. Vou fazer um negócio cinematográfico. Vou gastar dinheiro, o seu inclusive. Mas que vai empoderar a vida das crianças. Se demorar muito para construir, não é? Os seus netos, nem os seus netos vão conseguir aproveitar isso. Talvez você diga, pastor, meus netos já cresceram, já não tenho o que fazer. Ajude as próximas crianças que estão chegando. Invista nelas que estão chegando aí. Vai ser um negócio poderoso. Eu vou conhecer a igreja que as pessoas estão dizendo, os pastores estão dizendo, que é a igreja de maior estrutura do Ministério Infantil dos Estados Unidos. Pastor, mas não tem igreja no Brasil? Tem, irmãos. Eu pesquisei. Tem umas igrejas aí, tem uma estrutura fantástica para criança. Mas aí eu fui pesquisar, todas elas copiaram dos Estados Unidos. Então eu vou copiar do projeto original. Quem sabe eles deixaram de fazer alguma coisa e eu quero fazer. Tem crente aí ou não? As crianças sempre têm uma curiosidade. Então conversa, é uma conversa de mão dupla que você vai ter com seus filhos. Fale com eles. Porque essa conversa inclui dar e receber, pode ter certeza. Todas as vezes que você sentar com seus filhos, você vai receber muito. Você vai receber mais do que você imagina. Além de acalmar a tua alma com os problemas da vida, porque conversar com criança é uma coisa poderosa. Se você percebeu, teu pastor, eu não faço isso porque eu estou pregando isso. Quem me conhece há muito tempo é assim. Eu estou conversando com um casal, um problema grave. Lá, eles estão se matando. Chegou uma criança perto de mim, eu peço licença para eles. Eu vou dar atenção para a criança. Eu me ajoelho. Às vezes elas pedem oração, eu oro por elas. É incrível isso. Um dia chegou uma criança, eu não me lembro mais, eu estava doente, eu estava meio doente, eu não lembro o que eu tive, que eu estava tendo naquela época. Uma criancinha chegou e falou para o pastor, posso orar pelo senhor? Seus filhos nunca vão querer orar por você se você nunca orou por eles. Porque uma conversa é uma via de duas mãos. Se você ensinar os teus filhos, você pode ter certeza, você vai aprender com eles. Eu aprendo muito com a Ana e com a Beli. Aprendo muito. Elas me confrontam. Elas me ensinam muito. É uma coisa linda. Poderosa. Eu aprendo com elas desde a infância. Desde pequenas. Mas foram crescendo, elas estão me ensinando muito. Porque essa conversa é uma via de duas mãos. Você vai, você dá, mas você recebe. Princípios e histórias sempre eram contados no ambiente familiar, na época do povo de Israel. Você vai encontrar, não vou ler o texto, anota aí, Salmo 78, versículos 5 a 7. Nós precisamos viver isso, contar as nossas histórias. Nós precisamos contar as nossas histórias de Deus, com Deus, aos nossos filhos.
contar na nossa casa, não é? Isso traz conhecimento para toda a família. Isso é eficaz, porque isso está na natureza do coração de Deus para todos nós. A Bíblia diz que Deus descia todos os dias do céu, ia no jardim do Éden e na viração do dia e falava com Eva, com Adão e Eva. Está na Bíblia isso. Ele tinha vontade de conversar, de compartilhar algumas coisas que ele tinha para falar. E ele deixou isso no nosso coração, de compartilhar com os nossos filhos. Você sabia que a primeira impressão de Deus que o seu filho tem é o pai? A primeira impressão de Deus. O pai é o protetor, o pai é aquele que sustenta, o pai é o que traz a segurança. As primeiras coisas que eu aprendi de Deus na minha vida, através do meu pai, é que Deus é muito bondoso e manso, porque meu pai é isso. Nós precisamos viver as nossas histórias para contá-las. Nós precisamos viver as nossas experiências para transmiti-las. Essa é a nossa missão. Preparar os nossos filhos para terem confiança em Deus. Isso é incrível. Fique em pé, crente. Para terminar, 3 João, no versículo 4, que só tem um capítulo, 3 João, diz assim: eu não tenho maior alegria do que esta, de ouvir que os meus filhos andam na verdade. Tem crente aí? Então é necessário nós estarmos, eu vou terminar com um conselho para você. É necessário nós estudarmos os temas dessa época, que são diferentes dos outros. Nós temos que pesquisar sobre política, sobre ideologia de gênero, sobre feminismo, sobre marxismo, sobre a construção da esquerda. Então eu gostaria que você anotasse 2 livros para você ler, importantíssimo. Anota, você vai fazer bem para você. Anota, pai, para você ler, para você ver a urgência de você aprender das coisas. O primeiro eu não me lembro o nome do autor, mas é A Fé Geracional. Primeiro livro, vale muito a pena você ler. Segundo livro, irmãos, que vale muito a pena você ler, que eu li, estou relendo ele, Família em Perigo, de Marisa Lobo. Família em Perigo, de Marisa Lobo. Leia esse livro. Ela fala sobre toda a construção do que nós estamos ouvindo e vendo hoje, a construção do feminismo, a construção das ideologias, a desconstrução da heteronormatividade para a construção da homonormatividade. Ela vai falar sobre a ONU, ela fala um monte de coisas, como isso foi construído no decorrer da história, em cabeças no mundo inteiro. Isso não é uma construção no Brasil, é uma construção mundial. Então, Deus deseja que eu viva tudo que eu posso viver, para que eu possa deixar um legado para a próxima geração. É minha responsabilidade, é sua. Feche os teus olhos. Porque o legado que deixaremos será a base para tudo na vida dos seus filhos. Seja intencional. Não esqueça da oração. Não esqueça da Bíblia. Não esqueça disso. Hoje a gente celebra o Dia dos Pais com muita alegria, mas com muita responsabilidade. Acorda, desperta. Desperta, pai. Levanta dentre os mortos e Cristo te resplandecerá. Levanta, pai. Levanta com um pai profético, uma palavra profética, de direção, de destino, uma flecha na mão do arqueiro. Você vai lançar, pastor, meus filhos já cresceram, não tem problema. Dá para você fazer muito ainda. A palavra de um pai muda a história. Eu vi o testemunho de um irmão que leu o livro, eu vi que há muito tempo ele não tinha contato com o pai dele. E aí ele teve contato com o pai dele, que ele tinha sabor com o pai disse algumas palavras, já ajudou ele. Já promoveu algo na vida dele. E ele estava distante do pai. Você pode fazer muito ainda, você pode viver muito ainda. E Deus construir através da sua vida. Isso é você santificar os seus filhos. Deixar um legado importante para eles. Levante isso. Se você quiser levantar uma das mãos, levanta. Fique à vontade, eu vou orar. Pai, eu oro agora pela vida desses teus filhos, que nesta manhã, oh glória,
Por favor, glorifica o Senhor um pouco, irmão. Só um pouquinho, levante as mãos, glorifica o Senhor por essa ideia tão linda, tão poderosa que é ser pai. Levante as mãos, glorifica o Senhor, engrandeça o Senhor. Talvez você não seja pai ainda, mas um dia você vai ser. Aprenda isso, meu irmão. Você vai construir uma geração poderosa. A ideia de Deus é essa, é uma geração ser melhor do que a outra, e a outra ser melhor ainda. Meu irmão, é isso, é projeto de Deus, para que o cristianismo cresça nessa terra, para que a obra de Deus avance no planeta Terra. Aleluia, Pai. A obra de Deus é mais poderosa do que a obra de qualquer outra pessoa, de qualquer outra entidade. É a obra de Deus, aleluia. Nós glorificamos ao Senhor. Diga glória a Deus, diga aleluia, porque você é um pai cristão. Isso é um privilégio. Pai, nós oramos agora, Senhor. Levanta esses irmãos, esses pais que aqui estão, Pai, aleluia, para a glória do Teu nome. Levanta-os no poder do Teu Espírito, pais e avós, talvez bisavós que estão aqui, Senhor. Levante-os de maneira poderosa, Senhor, para que eles possam construir a próxima geração, deixar um legado nos filhos, nos netos, nos bisnetos, Senhor. Derrama graça sobre eles. Eles têm um poder maravilhoso que foi dado pelo Senhor de ser pai, de gerar filhos, gerar outras gerações, Senhor. Nós oramos por eles e cremos nisso. E eu sei que o Senhor está levantando o exército aqui. E eu profetizo que o futuro da casa de Deus vai ser incrível, vai ser poderoso, porque no berçário da igreja já tem profeta. Porque no berçário da casa de Deus já tem pastores, pastoras, já tem homens e mulheres de Deus, empreendedores do reino, empreendedores que vão viver algo sobrenatural e vão ser resposta de Deus. Já tem no berçário da igreja pessoas que vão sustentar a obra de Deus mundo afora. Aleluia! Tem crente aí? Se tem crente, dá um glória a Deus. Se você concorda com a oração, diga amém. Amém, amém, amém. Eu e minha esposa estamos muito felizes de saber que você assistiu a mensagem. Nosso desejo é que Deus tenha dado resposta para você, direção para a sua vida. Se você gostou da mensagem, compartilhe com algum amigo, não é? E também faz um comentário daquilo que significou para você, o que você sentiu que Deus fez na sua vida. Aproveitando isso, se inscreva no nosso canal e ative o nosso sininho para toda vez que tiver novidades você estará recebendo. Isso, o nosso canal tem muito conteúdo para você, para os seus filhos, conteúdo para a sua vida profissional. O canal Casa de Deus está aqui para te abençoar. Muito obrigado e até a próxima. Sejam em Deus.